Classificação das súmulas vinculantes. Pergunta de prova. Qual a classificação das súmulas vinculantes? Elas são fontes acessórias ou indiretas, né? Então, aqui seria fontes formais acessórias ou indireta a resposta. E são necessárias porque o ordenamento jurídico não pode conter lacunas, cumprindo-lhes fornecer elementos para supri-las. Fonte formal primária, tá? Bom, a fonte formal primária é a lei, nós já vimos, né? Então vamos colocar aqui. Fonte formal primária é a lei, né? E eu tenho as fontes formais acessórias. Primária é a lei e as acessórias são analogia. Quando você não consegue encontrar uma norma que discipline aquele caso concreto, você usa analogia. Costume, prática reiterada de atos. Princípios gerais do direito, e aí são vários princípios que nós vimos aqui, né? A gente sempre fala contraditória ampla defesa, mas tem milhares, né? Por exemplo, os da nulidade, os princípios da nulidade, instrumentalidade das formas, né? Princípio do par de nullité sans griffe. Par de nullité sans griffe. Princípio da preclusão. Princípio da convalidação. Princípio da não convalidação. Né? Todos esses são princípios erigidos em fontes formais pelo artigo 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Agora vamos entrar na súmula vinculante. Nessa nossa primeira aula, a parte mais importante realmente é súmula vinculante, tá? Ela foi editada pelo Supremo Tribunal Federal. Ela é uma norma editada pelo Supremo Tribunal Federal. Ela está prevista no artigo 103A e parágrafos da Constituição Federal e foi disciplinada pelo artigo 11.417 de 2006. Então, entre as fontes não formais destacam-se a doutrina, e aí vamos falar de fontes não formais. Fontes não formais. Elas começam aqui na doutrina, né? Doutrina. E o que é a doutrina, gente? São os estudos que as pessoas que se debruçam sobre os livros de direito fazem e que muitas vezes começa com uma doutrina divergente e essa doutrina vai ganhando argumentos, ganhando força e se transforma numa lei, se transforma numa súmula. As normas processuais civis têm as mesmas fontes que as normas em geral, tanto as principais ou diretas, quanto as acessórias ou indiretas. Então, gente, elas têm as mesmas fontes que as normas em geral. Sendo ela direta ou indireta, elas influenciam, sim, no ordenamento jurídico. A lei federal como fonte formal do processo civil. Lei federal, gente, é fonte formal do processo civil? Sim. O nosso Código de Processo Civil, como eu disse, é um código que é uma lei ordinária. Ela é uma lei ordinária. Então, a disciplina do processo civil é feita, em regra, por lei federal. Nos termos do artigo 22 da Constituição, compete à União legislar sobre o direito processual civil. Então, numa pergunta de prova de direito constitucional, quem tem a competência para legislar no processo civil? É a União. Todavia, o artigo 24, inciso 9 da Constituição atribui competência concorrente à União e aos Estados para legislar sobre procedimento em matéria processual. Então, o Estado, professor Franklin, também pode legislar sobre procedimento? Pode. Qual é uma outra coisa que o Estado pode legislar?
Qual é uma outra coisa? Vocês não estão vendo aqui que a aula está sendo gravada, mas tem alunos ali que não estão prestando atenção para a aula. Eles estão no celular. Estou vendo daqui. Né? Mas tudo bem. Você está prestando atenção. Vamos lá. O Estado, por exemplo, pode falar sobre lei de organização judiciária. Não é uma lei estadual que disciplina os órgãos da nossa organização judiciária aqui? É uma lei estadual. Ele pode disciplinar sobre procedimentos? Pode. Então, esse dispositivo aqui, ele é um dispositivo que diz que a União, ela disciplina sobre processo civil, mas o Estado, ele vai fazer o que nós chamamos de procedimento em matéria processual. Então, parágrafos 1º, 2º e 3º desse dispositivo determinam a União editará normas gerais sobre procedimento cabendo aos Estados a competência para suplementar e editar as normas de caráter não geral. Na ausência de lei federal, a competência estadual é plena. Então, se eu não tenho uma lei federal, o Estado pode vir com tudo e fazer a norma. Porque está disposto, podendo o Estado editar normas de cunho geral, se não tiver a norma federal. A grande dificuldade que o tema da competência legislativa sobre regras de processo traz é distinguir quais são as regras de processo e quais são as regras de procedimento, uma vez que todo processo corresponde a um procedimento e todo procedimento diz respeito a um processo. Normalmente, a partir do novo Código de Processo Civil, nós vamos ter só processo comum e especial. Mas no Código de Processo Civil antigo, eu tinha o processo ordinário, o processo sumário, que vai morrer no novo processo civil, o processo sumaríssimo, que é a lei dos juizados especiais, e isso é uma norma processual, mas é uma norma de procedimento, porque a norma processual do juizado especial, ela diz como esses atos processuais devem ser praticados, tá? Então, é possível dizer, em regra, que as normas procedimentais são as que versam exclusivamente sobre a forma pela qual os atos processuais se realizam e se sucedem no tempo. Então, aqui eu mostrei para vocês. Quando eu falar em procedimento, vocês devem lembrar da forma, né? Como os atos processuais se sucedem no tempo. Isso aqui é uma norma de procedimento, tá? Norma de procedimento. Diferem das que tratam das relações entre o sujeito do processo, os poderes, faculdades, direito e ônus atribuídos a cada uma das partes. Quando eu tiver uma norma que trata da sucessão dos atos no tempo, é a norma procedimental. Quando eu tiver uma norma que dispõe sobre o ônus da parte, sobre, por exemplo, poderes do juiz, sobre a faculdade que a parte tem de exercer aquele direito, eu vou ter uma norma processual. Mas a qualificação de uma norma como processual procedimental pode gerar indetermináveis discussões. O CPC é uma lei federal ordinária, e aí o Código de Processo Civil, o que é? Uma lei federal ordinária, sendo repositório mais importante das normas do processo. Mas há inúmeros outros diplomas que se relacionam direto ou indiretamente ao processo civil. Vamos lá. Nós postamos recentemente, aliás, não foi postado ainda, mas vai ser postado a Lei dos Juizados Especiais. Está lá, pronto para ser postado. A Lei do Mandado de Segurança, se vocês entrarem naquela parte de processo penal 2, está lá mandado de segurança. Porque o mandado de segurança, ele pode ser tanto cível e quanto pode ser criminal. Nós até estamos pensando em colocar um playlist diferente lá. Seriam ações constitucionais. Lá você encontra o mandado de segurança, o habeas corpus, o habeas data, o mandado de injunção. Professor, o mesmo que a gente vê no direito constitucional, está tudo lá. Você quer aprender habeas data?
Você quer aprender habeas corpus? Você quer aprender o mandado de segurança? Você quer aprender o que é o mandado de injunção? O que é o habeas data? Tá tudo lá. A ação civil pública, tá lá. Tem a aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são umas 8 aulas de ação civil pública. Falências, lei do inquilinato, Código de Defesa do Consumidor, entre outros. Então são normas que se relacionam com o Código de Processo Civil. E nós terminamos essa parte 1. A parte 2, nós vamos falar sobre as súmulas vinculantes, tá? Então eu pergunto, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Todo mundo sabe tudo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Todo mundo sabe? Então vamos para a segunda parte.